E aí, essa galera! Beleza, gente? Vamos mais para uma aulinha de redes e computadores. Eu confesso a vocês, tá, gente? Adiantando assim, que este assunto não é para todo mundo que vai fazer concurso na área numa área que vai cair informática básica. Não é todo concurso que cobra redes, tá? E os que cobram, às vezes, cobram apenas conceitos básicos, que vão, inclusive, às vezes, até o que a gente viu na aula inicial. Então, é você que vai dizer o que é que vai precisar e o que você quer. Às vezes, não necessariamente para concurso, mas o seu aprendizado para que você ganhe conhecimento, né? Então, a gente vai avançar aqui até o que se cobra em concursos públicos, que é possível cair em concurso público. Em áreas que não são de TI, inclusive, né? Não é uma área que é não necessariamente para TI. Beleza, galera? Então vamos iniciar agora falando de topologias de rede. Esse assunto, inclusive, quando fala assim redes, ainda entra muitas vezes até em concurso com conteúdo mais simples, né? Na área de informática. Então, o que são topologias de rede? Topologia, topo, forma, e logia, estudo. Então é o estudo das formas das redes, né? E você pode ter a topologia tanto física quanto lógica, tá? A topologia física, o nome já diz, né? Ela vai avaliar a questão da representação da rede, né? De como ela representa-se geometricamente, né? Você olha para a rede e diz, ela é de tal topologia, porque a forma dela fisicamente, o layout, né? E a lógica de como o fluxo de dados flui, como é que os dados por dentro da rede, como é que eles são transmitidos, né? Qual é a lógica que eles obedecem. Então, são coisas diferentes, tá? Porque às vezes você pode ter uma rede que seja de topologia em estrela fisicamente, tá? Por exemplo, mas logicamente seja uma rede de topologia em barramento, tá? Só um exemplo. Então, ter cuidado com isso aí. Então a primeira rede é a rede de barramento. Essa rede, como eu disse aqui, todo mundo ouve o barramento. O meio é único, a conexão é multiponto. O que é que acontece aqui? Porque todo mundo ouve. A ideia de que todo mundo ouve, está entre aspas aí, é porque digamos que esse carinha aqui, ó, vai mandar uma mensagem para esse carinha aqui. O que ele está querendo dizer é que quando esse cara manda essa mensagem, a mensagem chega para todo mundo ouve a conversa do outro. Você está entendendo? Só que o que é que acontece? Teoricamente, todo mundo aqui é honesto e vai dizer, não quero saber a conversa dos outros, e vai negar aquela mensagem. É isso que acontece, né? Ninguém aqui é curioso, tá? Então, só quem vai dizer, opa, eu quero essa mensagem, é o próprio receptor, porque na mensagem vem dizendo o endereço do cara, tá? É como se eu fosse mandar uma carta para uma pessoa e mandasse para todo mundo da rua. Eu estou lá na minha rua, uma conexão só o pessoal da rua, eu mando uma carta para uma pessoa, mas na verdade eu estou mandando para todos. Só que quando a carta chega, o cara vai lá na caixa dos correios, olha e diz, não é para mim, eu rasgo e jogo fora, né? Ninguém é curioso. Então isso é o que ele está querendo dizer aqui. O meio é único, é um meio só de comunicação, e a conexão a gente chama que é multiponto, porque são vários pontos, né? Eu tenho uma comunicação desse computador com esse, desse com esse, desse com esse, desse com esse, desse com esse, entendeu? Então são vários pontos, né? Ela não é uma comunicação direta ponto a ponto, ela é multiponto, tá? Mas não é aqui, não tem cliente servidor aqui não, tá, gente? Como a gente falou na aula passada. Então são placas de redes, as placas de redes que estão aqui são passivas, né? A placa ela recebe, mas não retransmite, ou seja, na hora que eu envio uma mensagem para esse cara aqui, ele recebe, mas não necessariamente ele vai mandar para todo mundo de novo, né? Um fato importante é que quanto mais computadores eu tiver, eu vou piorar o meu desempenho aqui, né? Porque a rede vai começar a ficar congestionada, né? E aí vai existir um maior índice de utilização desse meio aqui, né? E aí a rede vai poder saturar a rede, né? Então, por exemplo, o serviço a cabo na sua região, quando você tem muita gente numa região com o mesmo link, digamos assim, de internet, e aquele link ali é compartilhado, né? Quando você tem uma internet banda lá compartilhada, não é dedicada, nem semi-dedicada na sua casa, de certa forma compartilhada, você está compartilhando com o pessoal daquela região, né? De certa forma, quanto mais gente entrar naquele link, entrar naquela rede, usar aquele link, né? Mais
a rede vai ficar saturada, né? Então, essa é a ideia de topologia em barramento, né? Essa ideia aqui é do barramento de física e logicamente aqui, como eu falei, né? Na topologia em anel, topologia em anel, aí você vai pegar daqui, tá, gente? São placas de redes ativas, né? Que elas recebem e retransmitem, né? Elas recebem aqui e retransmitem, recebem e retransmitem. Então, quando a mensagem vem daqui para cá, ela passa por aqui, eu recebo, passo, recebo, passo, recebo. Ou seja, as conexões são ponto a ponto, beleza? Ou seja, uma questão que pode acontecer é que se uma máquina tiver problema, vai afetar o funcionamento das demais, né? No sentido de uma rede em anel simplex. A gente vai falar já já o que é simplex. É que a mensagem só vai em um sentido, né? Então, se eu corto aqui a rede, como é que eu vou chegar aqui? Né? Se eu só vou nesse sentido. Então, eu não teria como chegar... a mensagem não teria como chegar no destino, né? Então, geralmente são construídos pelo menos 2 anéis, né, de redundâncias, porque se um romper, o outro assume. Isso é uma questão de manter disponível a rede, né? Então, nessa rede, o que a gente tem é que a mensagem ela vai circulando no anel e vai sendo sempre regenerada e retransmitida a cada nó que ela vai passando, né? Então, cada um copia e informa novamente. Tranquilo? E temos agora aqui o exemplo de uma rede em estrela. Essa é a mais comum, tá? As interfaces são passivas. E aí eu vou falar de alguns conceitos aqui. Ó. Pode usar broadcast. Eu vou explicar aqui o que é unicast, broadcast, tá, gente? Todos os dados transmitidos passam pelo nó central, ou seja, o núcleo da rede. Então a ideia é de que existe aqui um concentrador. Pode ser um computador, pode ser um dispositivo, um roteador. A gente vai falar de dispositivos mais na frente, mas alguns já conhecem alguns dispositivos de rede, né? Então pode ser um roteador, um dispositivo desse, tá? É um concentrador que a gente chama, beleza? Então, esse concentrador, como eu disse, vocês podem ser um dispositivo qualquer, até mesmo um computador. Sim, mas vamos falar aqui do que são esses tipos de mensagem e eu volto para cá. O que é uma mensagem unicast, né? É quando eu tenho uma origem e um destino. A mensagem vai para apenas um destino. A mensagem broadcast e multicast são parecidas, mas cuidado para não se confundir. É que a mensagem broadcast é quando eu tenho uma origem aqui, mas a mensagem vai para todo mundo. Imagine que esse cara aqui, eu tenho essa rede aqui com esses computadores. Esse cara quer enviar uma mensagem broadcast. Se esse cara enviar uma mensagem broadcast, o que é que eu estou querendo dizer? É que essa mensagem vem para todo mundo. Broadcast. Tá? Amplo. Envio amplo, é amplo para todo mundo, para todos. Multicast é para um grupo, não necessariamente para todos. Eu posso, quando eu envio multicast, eu posso, por exemplo, enviar para esses dois aqui e não enviar para esse. Então, cuidado, porque é para mais de um, mas é para um grupo. E unicast quando é para um. Então, por exemplo, quando imagine que o cara que está aqui está conversando com o cara que está aqui. Então, quando ele diz oi, os dados passam aqui, a mensagem chega nesse concentrador. E aí esse concentrador redireciona para esse cara. Ele é quem gerencia essa mensagem. Ele olha, porque a mensagem, gente, quando eu falo a mensagem, são os dados, os bits que percorrem na rede. Quando ela vai, não é informado só o conteúdo da mensagem, só o oi lá. Tem várias informações, né, na mensagem. E aí, uma delas é quem está mandando, o endereço desse cara. Para onde aquela mensagem vai, né? O endereço desse outro cara aqui. Beleza? Então esse cara aqui, ele sabe, né? É o correio, né? Para você entender. Sabe para onde vai e manda para cá. Tranquilo? E aí, dependendo de quem é esse concentrador, a gente vai estudar já já, esse concentrador pode ser um concentrador que envia para todo mundo, sabe? Não sabe direcionar. Aí não é muito mais utilizado, né? Mas existe, é o hub faz isso. Né? E aí depois a gente vai entender por quê. Topologia. Estamos concluindo, né? As topologias. Todos os computadores se ligam diretamente, independentemente um dos outros. Ou seja, você tem todo mundo conectado a todo mundo. Né? Nessa topologia, você vai ter conexão 1-n, né? Ponto a ponto. E é totalmente redundante, porque você vai ter uma conexão aí total, full, ou seja, todos conectados, que também chama full mesh, e a implementação disso é muito caro. Né? Então,
essa topologia tem como característica de que cada dispositivo vai possuir um link ponto a ponto dedicado com a transmissão, que nesse caso é bidirecional. A gente vai daqui a pouco estudar. Eu falei de simplex, falei de transmissão simplex, que é unidirecional. Estou falando agora do que é bidirecional, mas está ali, ó, direção da comunicação, eu vou explicar já. Então, essa comunicação é bidirecional, ou seja, ela tanto vai de um computador A para o computador B, quanto do computador B para o computador A, né? E aí, a gente pode calcular também a quantidade de links, né, de conexões em uma rede dessa malha, em uma rede malha, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de quantidade de conexões e de acordo com a quantidade de computadores, tá? Vamos usar esse próprio exemplo aqui, né? Imagine esse exemplo aqui. Quantos computadores eu tenho aqui? Eu tenho 4. Né? Então, eu vou ter quantas conexões aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 conexões. Por que 6? Esse 1 menos n aqui, gente, é a quantidade de conexões por computador, tá? Se eu tenho 4, cada um tem 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza? Cada um aqui vai ter 3. Mas, no total, quantas eu vou ter? Eu estou tendo 6. Como é que eu chego nessa conta? Anota aí que eu não botei essa informação. Existe uma formulazinha, tá? Que é N, que é a quantidade de computadores, multiplicado por N menos 1, dividido por 2. Certo? Então, por exemplo, se é 4, você vai ter 4 vezes 4 menos 1, 3, dividido por 2. Vai dar 2 vezes 3, né? Vai dar 6. 6, digamos assim, 6 segmentos de capa, né? Que mais? Quanto agora às topologias, existe também uma topologia que eu não coloquei aí, que é uma topologia híbrida, né? Que você pode, de certa forma, eu chamei aí também de... Também tem a topologia em árvore, né? Que eu coloquei, mas a híbrida é uma ideia de que você vai ter mais de uma topologia na mesma rede, tá? E aí também a topologia em árvore, né, que tem níveis hierárquicos, né, não é muito comum, e suas ramificações têm sempre a convergir para uma raiz, que nesse caso aí seria esse computador servidor, né? E aí, só para concluir essa parte, pessoal, vamos falar aqui rapidinho do que são tipos de serviço. Esse é um assunto um pouco mais profundo, tá? Em alguns concursos não deve cobrar. E a direção de comunicação, que é muito comum e é simples de entender, beleza? Então vamos lá. Galera, quanto aos tipos de serviço de rede, você pode dividir eles em quanto à conexão e quanto à confiabilidade. Vamos tentar entender isso. Primeiro, entendo que eles são independentes. Uma coisa não necessariamente leva a outra, tá? Ou seja, você pode ter serviço orientado à conexão confiáveis, não confiáveis, não orientado à conexão confiáveis, não confiáveis. Ou seja, um não implica o outro, são independentes. Então, primeira coisa, vamos tentar entender o que é um serviço orientado à conexão. Veja só. Vou ler primeiro para vocês aqui. É necessária uma negociação inicial. Negociação inicial. Os dados trafegam por um tubo. Beleza. É baseado no serviço telefônico. São conhecidos como circuito. Veja só. É basicamente o seguinte. Vamos tentar levar isso para fazer uma analogia. Imagina aí que você, mais uma vez, você está se comunicando com seus colegas, né? Você criou lá uma rede na sua rua. E aí você quer fazer uma conexão, você quer enviar uma mensagem para um amigo, mas quer fazer uma comunicação, né? Prover esse serviço aí de enviar algum tipo de serviço para esse seu colega, seja o que for, enviar uma mensagem, guardar alguma informação dele, guardar dados dele, seja o que for, orientado à conexão. Eu estou aqui saindo do mundo das redes dos computadores, tá, gente? Para não ficar tão abstrato para vocês. Então, primeiro é necessário uma negociação inicial. É como se você e essa pessoa primeiro fizesse uma comunicação, um alô, um oi, né? Uma comunicação inicial. É como se cada um dissesse: eu estou aqui e você está aí. Eu tô te ouvindo e você está me ouvindo. Ou seja, eu sei quem é você e você sabe quem eu sou. A gente conhece os nossos caminhos, né? A gente conhece onde cada um está aqui. Eu sei onde é minha casa, você sabe onde é minha casa, eu sei onde é a sua.
a gente inicialmente começou uma negociação. E aí a gente define que toda mensagem que eu mandar para o meu colega e que meu colega mandar para mim vai passar por um caminho específico. Imagina o seguinte, vamos apenas imaginar que na tua rua, né, no teu bairro, existem vários caminhos para tu chegar na casa do teu colega. Para uma mensagem tua qualquer chegar na casa do teu colega. O cara pode ir pela direita, depois dobrar à esquerda, ou enfim. Vários caminhos para chegar na casa do teu colega, a mensagem, a tua carta enviando para o teu colega. A tua rede é ali, o teu bairro, e aí tem vários caminhos. Mas tu, inicialmente, criou com ele um caminho específico. Né? Você disse o seguinte a ele, olha, toda a nossa comunicação para esse serviço aqui vai passar por esse caminho. Sempre vai ser primeiro à direita, né? Depois dobra à esquerda e chego no local de destino. Ou seja, nunca vai ter outro caminho. Eu defini com você um caminho específico. É aí nesse tubo, é onde entra essa ideia do tubo, né? De comunicação. É como se fosse mesmo um serviço telefônico. Como você fala com a pessoa, você liga, o outro atende, ali se define um caminho em que sua voz vai sempre passar por aquele caminho e a voz da outra pessoa também vai ser enviado pelo mesmo caminho, pelo mesmo tubo, né? E aí, a isso a gente dá o nome de circuito. E quando você tem um tipo desse de serviço funcionando numa rede, você diz que tem um serviço orientado à conexão. Beleza? E quando é que não é orientado à conexão? É baseado no sistema postal, né? É chamado de serviço de datagrama. Cada mensagem contém endereços completos de origem e de destino e não tem compromisso com a ordem de chegada. E como é que funciona isso? Imagine o mesmo exemplo que eu acabei de dar e você quer falar com o seu colega, tá lá uma rede no bairro de vocês, esqueçam por enquanto que é uma rede de computadores. Imagine que é um bocado de gente, um bocado de amigos de bairro e que eles se comunicam de alguma forma através de cartas. E que existe alguém que pega a carta na casa de um e leva para a casa do outro, enfim. O primeiro caso orientado à conexão, o carinha que vai levar a carta, ele tem que passar por esse tubo sempre, aquele caminho específico que foi definido no início na negociação. Né? Então aquele circuito, né, leva a ter uma comunicação entre você e o seu colega orientada à conexão. Quando eu digo que não é orientada à conexão, eu não tenho isso. O que é que eu tenho? Eu tenho que minha carta ela é enviada para você, e aí é mais ou menos o seguinte: é o cara que tem um serviço de levar, né? Vamos dizer que existe ali os colegas que levam as cartas para casa de um e as mensagens para casa do um e para casa do outro. E aí esse camarada que faz isso, ele pega a sua carta e ele é como se ele quebrasse ela em pedaços, rasgasse ela em pedaços, certo? E distribuísse cada pedaço daquele para uma outra pessoa que vai levar, mas para o mesmo destino. Então o que é que acontece? Acontece que cada carinha desse que vai receber essa mensagem e vai levar para o destino, ele pode ir para um caminho diferente, concorda? E cada um vai pelo caminho. Inclusive o cara que está com a mensagem no final, digamos assim, o último pedaço da carta lá, pode chegar primeiro e entregar. Só que o que é que a gente tem que fazer para que isso funcione? Isso aí, ó, que está sendo dito. A mensagem contém endereços completos de origem e destino. Ou seja, apesar do cara ter rasgado aquela mensagem toda em pedaços, cada pedacinho vai ter de quem está mandando e o destino. Entre outras informações que eu não tenho necessidade de entrar em detalhe aqui para vocês, que não faz sentido. Inclusive esse assunto é até um pouco mais profundo para a maioria dos concursos, tá? Mas é conhecimento, gente. É interessante vocês entendam. Então, quando você faz isso, a mensagem vai chegando lá no destino, por pedaços. E o último pedaço pode até, inclusive, chegar primeiro. Então não tem uma conexão, não existe um circuito. Cada um pode ir para um caminho diferente, inclusive. Né? E aí, quando vai chegando lá, que tudo se chega, existe lá existe lá na casa do destino um sistema que vai juntar todos aqueles papeizinhos, que vai montar e vai entregar a mensagem bonitinha para o seu colega. Então essa é a ideia de não ser orientado à conexão. Beleza? Agora, quanto à confiabilidade. Ele pode ser confiável ou não confiável. Imagina aí o mesmo exemplo. O que é um serviço confiável? Confirma o recebimento de mensagens e causa até um overhead que torna o sistema mais lento. Ou seja,
imagina que tu tá enviando uma mensagem não orientada à conexão, digamos assim, mas confiável. O que é que isso quer querendo dizer? Que cada pedacinho daquele de papel, que quando chega lá no destino, o cara quando recebe diz, ó, esse pedacinho aqui, número, sei lá, número 10, eu recebi. Aí ele avisa, é como se ele avisasse pro cara, né, que foi levar. Só diga a fulano que mandou pra mim que esse número 10 eu recebi. O cara volta, diz, ó, o 10 foi recebido. Ok. Aí chegou o pedacinho 9. Digamos que ele definiu em 10 pedaços. Aí ele eu recebi o 7. Recebi o 7. Ou seja, a origem vai receber a confirmação de que você recebeu aquele papel. É como aquela ideia de que também o próprio serviço correio, né, ele tem esse tipo de serviço, né, de você garantir que o destino recebeu a mensagem. Então ele confirma, eu recebi aquele 10, recebi o 9. Então se por acaso algum pedacinho daquele não chegar, a origem vai ficar esperando, ó, faltou o pedacinho número 8 e não chegou ainda. Né, um exemplo, e aí é necessário enviar de novo, e aí, claro, o sistema de rede é que vai controlar isso aí. Mas você entende o que é confiável, né? Esse serviço confiável. E o não confiável é aquele sem confirmação. Porque o com confirmação, você entendeu que ele vai causar um overhead aí na rede. Pode causar, porque o cara vai, depois ele volta. Imagina aí o trânsito, né, no bairro. Começa um bater no outro, né? E digamos que as ruas é como se fosse o meio de comunicação, como se fossem os cabos, né? Então, às vezes, a rua está ocupada, o cara tem que esperar o outro passar para ele passar também. Estou falando de uma forma bem, digamos assim, bem simples, né, pessoal? Para que vocês não imaginem mesmo uma rede de computador funcionando, porque fica mais abstrato, fica mais difícil vocês imaginarem. E o não confiável, ou seja, o não confiável é que é o seguinte: os pedacinhos, vamos continuar aí com uma mensagem não orientada à conexão, e os pedacinhos chegam lá no destino, e o cara do destino não tem nada não, se chegou, se não chegou. É sem confirmação. Eles são mais ágeis e rodam em aplicações de tempo real, que a gente chama de tempo real. Por quê? Não causa tanto overhead. Porque chegou ou não chegou, meu amigo, eu vou juntando ele ali. Entendeu? Se, digamos, se a mensagem chegar incompleta, ficou faltando um pedacinho lá, ele mostra a mensagem completa mesmo e, por exemplo, sistema de tempo real que requer um bom desempenho, ele precisa que seja assim, até mesmo não confiável. E aí, por exemplo, às vezes você está assistindo até transmissões de TV digitais e isso acontece. Né? A imagem não chega completa, aquele borrão ali, porque ocorreu uma falha ali na transmissão, mas você vê boa parte do vídeo, né? Boa parte do vídeo chega, mas não chegou todo. Ou seja, mas se aquilo ali, que geralmente é um serviço não confiável, que se usa em TVs, nesse tipo de serviço de informação, né, por TV digital, por exemplo. Imaginem se toda vez que chegasse no dispositivo de destino na TV, a TV tivesse que informar para a origem que chegou aquilo ali. Impossível, né? Imagina aí a quantidade de tráfego que ia ocorrer na rede, né? Então, uma tabelinha aí que eu coloquei abaixo, né, de serviços orientados a conexões e sem conexão, né? Por exemplo, fluxo de mensagem confiável, exemplo, sequência de páginas. Fluxo de bytes confiável, conexão não confiável, voz digitalizada. Você quando está falando, por exemplo, no WhatsApp, né, e às vezes a voz não chega completa, porque sua voz foi digitalizada ali, em bits, e não chegou quando foi enviado, não orientado à conexão, provavelmente, tá? É diferente, inclusive, tá, gente? Quando eu falei ali em serviço telefônico, não confunda, ali o serviço telefônico quando é orientado à conexão, no sistema tradicional de telefonia, tá? Quando você tem, por exemplo, VoIP, a tecnologia VoIP, você tem, por exemplo, você está falando pela internet com uma pessoa usando a voz, né, e falando, por exemplo, via WhatsApp, um exemplo, você tem ali a voz digitalizada e você tem um serviço ali não orientado à conexão, muito provavelmente, e não confiável. Por isso que muitas vezes a voz não chega, né? Porque é um sistema de tempo real, né? É um sistema de tempo real, não confiável. Porque por isso que ele pergunta, né? E aí a conexão foi boa, tal, né? Mas ele não tem um retorno ali. O seu dispositivo não manda de volta para o dispositivo de destino não manda de volta para de origem, dizendo que a informação chegou, né? Sem conexão, datagrama não confiáveis, e-mail comum, datagrama confirmado, e-mail registrado, né? Quando você diz que o e-mail chegou, né? Datagrama não confiável, aí o e-mail comum, você não sabe se aquele e-mail chegou para a pessoa, né?
teoricamente, o e-mail confirmado, sim. E a solicitação, ou se aquela pessoa recebeu o e-mail, né? Solicitação de resposta quando você faz uma consulta no banco de dados também, para saber consultar dados de um sistema, enfim. São exemplos apenas. O importante é que você entenda o conceito que foi explicado. E aí, para concluir, direção da comunicação, muito simples. Direção simplex é aquela direção que só está origem, destino e acabou-se. Por exemplo, quando você tem uma transmissão, por exemplo, a rádio, você tem lá a estação enviando a informação simplex, só chega lá, origem e destino. Half duplex é quando você tem a origem envia para o destino e o destino também envia para a origem, só que em momentos diferentes. Você não tem ali no mesmo meio aquela informação, tanto indo quanto voltando. Ou seja, se alguém estiver indo, opa, eu não posso mandar uma informação naquele mesmo momento. Eu tenho que esperar chegar a informação, depois eu usar o meio. Um exemplo bem tradicional é quando se utiliza aquele equipamento, né? Você, por exemplo, tem sistema de segurança, que tem um segurança fala com o outro, e aí você, quando está falando no dispositivo, né? Você pede ali a vez, você fala, todo mundo escuta, e quando você vai ouvir o outro, utiliza o meio, né? E envia a mensagem. Ou seja, a mensagem ela vai tanto de um destino para a origem, quanto a origem, que um momento foi a origem, pode ser também destino e outra mensagem. Mas em momentos diferentes. Agora o duplex não. Aí o duplex é quando eu tenho aquele meio de comunicação, por exemplo, um cabo, e naquele cabo de rede, por exemplo, que é o caso de um cabo de rede, você tem tanto a mensagem indo de A para B quanto de B para A. Tá? Então esse é o conceito que você tem que entender quando eu falo de simplex, half duplex e duplex, inclusive nos tipos de topologias que a gente falou. Beleza? Então, galera, mais uma aulinha aí, né, de redes. Eu espero que tenha sido bem proveitosa essa aula já mais bem trabalhada, né, uma aula mais com um assunto mais robusto, né, sobre o conteúdo de redes de computadores. E na próxima aula a gente vai continuar ainda com redes, tá? Trazendo um assunto mais prático para vocês, tá? Essa aula é um pouco mais teórica, né? Mas para alguns concursos esse conteúdo é muito importante, beleza? Então, gente, até lá, valeu, até a próxima, que Deus abençoe vocês, fui!